Eu vou te mostrar nesse vídeo a prova de que o tal Stopping Power não existe. Você vai ver que essa ideia que as pessoas têm, que o tiro é capaz de parar somente por causa do impacto do projétil, é uma lenda, um achismo baseado nos filmes e em comparações com resultados obtidos em objetos muito mais leves que o corpo humano. Vou mostrar na teoria, através de cálculos, mas também na prática, com experimento que você mesmo pode fazer e que comprova que o impacto de tiro não é capaz de derrubar ninguém. E antes que você fale que isso é teoria e que na prática a coisa é diferente, eu vou te falar que o que eu aprendi foi na prática, examinando locais de crimes reais, examinando cadáveres e as lesões que eles apresentavam. Se você não me conhece, eu sou o professor João Bosco, perito criminal com 20 anos de experiência em locais de crime, autor do livro Balística aplicada aos locais de crime, instrutor de armamento e tiro e professor em várias unidades policiais pelo Brasil. E o meu objetivo é te ensinar balística de verdade, sem achismo e com base na ciência. Minha experiência foi baseada no atendimento de mais de 2.000 locais de crimes, muitos deles homicídios cometidos com arma de fogo, onde eu tive a oportunidade de examinar as lesões produzidas pelos projéteis e entender como funciona a dinâmica de confrontos armados em detalhes. Além disso, já fiz inúmeras experiências nos meus cursos de balística de combate, além de estudar balística e arma de fogo todos os dias há mais de 20 anos. Eu demorei muito e me dediquei muito tempo para aprender o que eu vou te ensinar agora, então espero que você aproveite. O termo Stopping Power é usado há muito tempo, porém se popularizou depois da edição desse livro, Handgun Stopping Power, The Definitive Study, de Evan Marshall e Edwin Shannon. O interessante desse livro aí é o título dele, né? Vamos traduzir para o português. O Poder de Parada de Armas Curtas, o Estudo Definitivo. Ou seja, zerar o jogo, né? Depois que eles escreveram isso aí, ninguém mais pode falar mais nada sobre o assunto, porque o estudo é definitivo. O engraçado é que muita gente fala do termo, garante que entende do assunto, mas nunca realmente leu o livro ou nada sobre ele. Se tivesse lido, teria visto o que está escrito no primeiro capítulo do livro, depois da introdução. Justamente o capítulo que fala sobre o mecanismo de colapso. Olha aí, ó. Essa foto aí eu tirei do livro. Mecanismo de colapso. Olha só essa primeira frase. Eu vou até aumentar para você ver ela melhor. O poder de parada é uma ilusão. A primeira frase do capítulo sobre o mecanismo de colapso. Olha o que ele fala logo em seguida. É importante começar um livro sobre o poder de parada com isso em mente. Não há projéteis mágicos, não há calibres paradores de homens. Não é essa coisa de poder de parada com tiro. Eu li isso tudo todo e tem muita coisa realmente interessante. Eu recomendo a leitura. Porém, o foco do trabalho no livro contradiz exatamente o que eles disseram no início. Por exemplo, essa tabela que eu vou te mostrar aqui. A tabela mostra o percentual de confrontos em que o agressor foi incapacitado com um único tiro para alguns calibres. Ora, se no início do livro eles disseram que não existe essa coisa de poder de parada com um tiro, para que colocar essa tabela? Essa tabela foi formada através da análise de relatórios médicos e relatórios policiais de confrontos em que o agressor foi incapacitado com um único tiro. Pois é complicado, né? A gente tem que considerar que cada caso é um caso. As pessoas atingidas eram exatamente iguais? Foram atingidas na mesma região? As mesmas estruturas orgânicas foram lesionadas? Isso tudo tem que ser levado em consideração para uma comparação justa. O mais interessante da questão do Stopping Power é que muitas pessoas sequer sabem que esse estudo existe e associam o poder de parada ao efeito mecânico do projétil, como se o impacto de tiro fosse o suficiente para derrubar alguém. Ou seja, a ação mecânica do projétil fosse o elemento que causasse a incapacitação. É aquela falsa ideia já propagada nos filmes, relacionada ao impacto de tiro, que eu até já comentei aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui do vídeo para vocês assistirem depois. Para desmistificar isso de vez, eu vou te mostrar o cálculo para determinar qual é o impacto de tiro que um projétil é capaz de produzir. Eu vou considerar um calibrão, como por exemplo o .357 Magnum, que um monte de gente endeusa falando que é um canhão. Eu vou considerar ele atingindo uma pessoa bem franzina, pesando uns 75 quilos, ou seja, um franguinho de granja, né? Antes de iniciar os cálculos, a gente tem que entender que o cálculo de impacto de tiro não é feito com base na energia do projétil. E por quê? Porque nem toda a energia do projétil se transfere para o corpo. As pessoas acham que tem como projétil transferir
a energia cinética dele, resultando num movimento para o corpo, como se toda a energia cinética do projétil virasse energia cinética do corpo. Na verdade, uma grande parcela da energia cinética do projétil se dissipa em outras formas de energia que não energia cinética do corpo, como, por exemplo, deformação do projétil, deformação do corpo, aquecimento do projétil, aquecimento dos tecidos e por aí vai. O cálculo do impacto tem que ser feito com base no momento linear do projétil, que é uma outra grandeza física, diferente da energia. Olha só, essa aqui é a fórmula da energia cinética. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a grandeza física que muitas pessoas pensam que está relacionada ao impacto. Quando eu te mostrar aqui o momento linear, você vai falar, ué, mas é a mesma coisa que energia. Não é. São fórmulas diferentes, são conceitos físicos diferentes. Olha só aí a fórmula do momento linear. Tá aí. Depende da massa e da velocidade. E a gente já começa a perceber algumas diferenças. Enquanto na energia a velocidade é mais importante, porque a energia cresce com o quadrado da velocidade, no momento linear, massa e velocidade têm o mesmo grau de importância. A grandeza física que a gente usa para estudar o impacto é justamente o momento linear. Na física, a gente chama o impacto de colisão. E nas colisões mecânicas, o momento linear se conserva, diferentemente da energia. Pode perguntar para qualquer engenheiro ou professor de física. Já entendemos, então, que o momento linear se conserva no impacto. Sabendo disso, como é que a gente faz para calcular qual é o impacto sofrido por uma pessoa ao tomar um tiro? Basta entender que o momento linear total do sistema vai se conservar. O sistema é formado pelo projétil e pelo corpo da pessoa, antes e depois do tiro. Eu vou desenhar para ficar mais fácil entender. Olha aí, ó. Esse aí é o sistema inicial, ou seja, a pessoa e o projétil que está indo em direção a ela. E esse aí é o sistema final, a pessoa atingida pelo projétil. Considerando que não haja atrito entre a pessoa e o piso e considerando que o projétil fique no corpo, ou seja, máximo impacto. Uma vez entendendo que o sistema inicial é o projétil e o corpo antes do impacto, e que o sistema final é o projétil junto com o corpo após o impacto, afinal o projétil não atravessou, como que a gente calcula o impacto produzido pelo projétil? Vamos lá, vamos relembrar. Momento linear ou quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento se conserva, ou seja, a quantidade de movimento do nosso sistema inicial é igual à quantidade de movimento do nosso sistema final. Quem é a quantidade de movimento do nosso sistema inicial? É a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do corpo. Quem é a quantidade de movimento final? É a quantidade de movimento do projétil mais o corpo, daquela união dos dois. Quem é a quantidade de movimento do projétil? É a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Quem é a quantidade de movimento do corpo? É a massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Quem é a quantidade de movimento do projétil mais o corpo? É a massa do projétil mais do corpo vezes a velocidade do projétil mais do corpo. Complicou um pouquinho, né? Mas calma. Vamos colocar os dados aí. Você pode pesquisar os dados lá no site da CBC. Lembrando, a massa do projétil tem que ser em quilogramas e a velocidade tem que ser em metros por segundo. O projétil de 357 Magnum tem massa de 10,15 gramas. Eu arredondei para 10 gramas para ficar mais próximo. Só que em quilogramas é 0,010. Vezes 376 metros por segundo, que é a velocidade do 357 Magnum. Mais zero. Por que zero? Porque a velocidade do corpo é zero. O corpo está parado. Isso vai ser igual a quem? A massa do corpo, 75 quilos, mais 0,01 ou 0,010, que é a massa do projétil, vezes aquilo que eu não sei, a velocidade com que o corpo vai ser arremessado para trás. Vamos fazer esses cálculos? Olha aí, ó. Com isso, a gente vai ter que a velocidade que o corpo vai ser lançado para trás vai ser 3,76 dividido por 75,01. Fazendo esse cálculo aí, dá
0,05 metros por segundo, que significa 5 centímetros por segundo. Essa vai ser a velocidade que a pessoa vai ser arremessada para trás. É isso aqui, ó. E aí? É um pancadão? 5 centímetros por segundo? Isso considerando que ela esteja na superfície sem atrito e considerando que o projétil não atravesse o corpo, ou seja, com o máximo de impacto. O que você achou? Irrisório, né? Aí sei que tem aquele monte de gente que adora falar que isso é teoria, que na prática é diferente. Pois é, vamos para a prática? Primeiro vamos ver esse vídeo aqui. Eu não recomendo que vocês façam isso, mas o vídeo mostra como é que é pequeno o impacto de tiro. Action. Primeiro vamos entender. Esse cara do vídeo, ele estava usando um plate rígido. Ou seja, ele não sentia a dor da deformação do colete, porque o colete não deforma, nesse caso, com o plate rígido. E você concorda comigo que, nesse caso, a gente teve um máximo impacto? Por quê? Porque o projétil ficou no corpo, não atravessou o corpo da pessoa. Então foi o caso de máximo impacto. O que você achou? O cara se mexeu? Mexeu, né? Mas foi por quê? Foi por causa do impacto? Não. Foi por causa disso aqui, ó. Eu fiz uma experiência para ver se eu conseguiria derrubar uma pessoa com impacto de tiro. Eu não consegui nenhum voluntário, né? Então eu resolvi construir um alvo para simular somente o peso de uma pessoa. O alvo pesa apenas 56 quilos, ou seja, representa o peso de uma pessoa bem leve. Olha esse vídeo aí que você vai entender qual é esse alvo que eu utilizei, que eu apelidei carinhosamente de Chuck Norris. Muito bem, então nós estamos aqui no Clube Áquila de Tiro Prático, em Belo Horizonte, e vamos gravar aqui utilizando o meu amigo Chuck Norris. Muito bem, então nós vamos mostrar aqui o que nós vamos usar para fazer o nosso experimento. E vai ser o meu amigo Chuck Norris. O que é o Chuck Norris? É nada mais do que um boneco de madeira preenchido com brita. Preenchido com brita. E repare que ele tem uma estabilidade muito pequena, tem estabilidade pequena. Qualquer empurrãozinho já é capaz de derrubar o Chuck Norris. E essa constituição do Chuck Norris com preenchimento de brita faz com que todos os projéteis fiquem dentro dele. Então nós vamos atirar e nenhum dos calibres vai conseguir transfixar o Chuck Norris, como costumam dizer aquelas pessoas que se fixam a energia, entregando toda a energia no alvo. E nós vamos ver se realmente isso aí é verdade. Você viu aí? Bem simples, né? Eu atirei nele com vários calibres, como por exemplo, .380 alto, 9mm Luger, .38 SPL, .40 Smith Wesson, .45 ACP, .357 Magnum, 5.56 por 45 e até com calibre 12, inclusive usando balões. Vamos ver se algum deles conseguiu derrubar o Chuck Norris? Calibre .380 alto com projétil encamisado total ogival de 95 grains. Calibre 9mm Luger com projétil encamisado total ogival de 124 grains. Calibre .38 SPL com projétil de chumbo ogival 158 grains. Calibre .40 Smith Wesson com projétil encamisado total ponta plana e, na sequência, projétil Gold. Calibre .45 ACP, encamisado total ogival 230 grains.
Calibre .357 Magnum, projétil expansivo ponta oca, 158 grains. Calibre 5,56 por 45 com projétil padrão M193. Calibre 12 com chumbo 3T e, na sequência, balote knockdown. Muito bem, então nem mesmo o calibre 12 com o balote knockdown foi capaz de derrubar o Chuck Norris. Detalhe, o Chuck Norris pesa apenas 56 quilos. Se nem mesmo o calibre 12 com balote foi capaz de derrubá-lo, será que algum calibre de arma curta conseguiria derrubar o Chuck Norris com impacto? E depois dessa, você ainda acredita no impacto de tiro? Ainda acredita no stopping power? Pois bem, você viu no vídeo que nem mesmo o calibre 12 com balote foi capaz de derrubar o Chuck Norris. Isso mostra que o impacto por si não é o que causa incapacitação de alguém. Se não é o impacto, o que causa incapacitação? Obviamente é a lesão. Afinal de contas, o colete balístico não serve para evitar o impacto do tiro, e sim evitar a lesão. Essa análise da lesão nós vamos deixar para outro vídeo, mas eu gostaria de recomendar esse vídeo que eu estou colocando aqui, que fala sobre incapacitação mental, que é um importante aspecto a ser analisado em um confronto armado.